bem-vindos ao Bid Barbárie. Hoje eu vou falar com vocês sobre O Imitador de Homens, do Walter Tevis. Bom, se vocês conhecem esse nome, provavelmente é por causa de sua obra mais famosa, O Homem que Caiu na Terra, que foi interpretado no cinema pelo David Bowie. Bom, esse livro aqui veio na caixinha da Rádio Londres, parceira do canal, recebi ele e li com minha amiga Tati, mais uma vez, Tati Mascarenhas, do Na Contracapa. Esse livro aqui, ele tem uma proposta muito interessante, eu acho que aproxima bastante os leitores, que é o seguinte: ele vai trazer pra gente um mundo distópico, em que as pessoas foram reprogramadas, digamos, e aí já começa todo o grande truque do livro. Primeiro que existe uma reprogramação social. As pessoas aprendem a valorizar a privacidade. Então, ninguém mais mora junto. Todo mundo mora sozinho. O sexo bom é o sexo rápido, sem comprometimentos afetivos, né? E a privacidade permite que você se desenvolva e que você alcance seus objetivos, ao invés de ficar perdendo tempo com essas bobagenzinhas como felicidade, né? Então, tem essa reprogramação social que acontece, é claro, ao longo dos anos e que a gente já vai ver consolidada quando esse livro começa. E esse livro começa com a história de um personagem que é o Spofforth. Eu vou chamar ele de Spoff, provavelmente, nos próximos momentos, porque eu chamei ele assim durante toda a conversa com a Tati, né? E ele é um robô que foi criado há algum tempo, e ele foi o primeiro dos robôs que foi feito, o primeiro modelo, primeira linha de montagem que foi feita a partir de tecidos humanos. Então, ele é o robô mais realista e o robô que atinge maiores níveis de inteligência. Qual é o problema? Quando ele foi criado, eles retiraram desse cérebro humano as lembranças. Então, ele tem vestígios da lembrança. Ele sabe o que é o sentimento de amar, mas ele não tem a lembrança do amor que esse homem ou essa mulher sentiu, né? Então, ele tem esses fragmentos humanos dentro de si. Ele é um tipo 9, né? E esses tipos 9 acabaram se suicidando todos, menos um, o nosso Spofforth. A única diferença entre o Spofforth e os outros é que ele era um homem negro. Fica meio solta durante a narrativa o motivo, né? Ele próprio pontua que a única diferença entre ele e os outros era a negritude. É possível interpretar, de certa forma, pelo momento em que esse livro foi escrito, lá pela década de 80, que seja talvez uma pontuação política do autor, colocando ali, se colocando talvez a favor do movimento de direitos civis, né? Não fica muito colocado, a gente pode teorizar em cima. Um belo dia, esse robô que agora é um androide, né? Não é bem um robô, enfim. Esse androide que acaba, então, chegando na reitoria de uma universidade essa que vai ensinar não as matérias de história, de literatura, mas sim privacidade, desenvolvimento tal, economia, até tem uma matéria que tem a ver com sexualidade, enfim, de condicionamento sexual, né, na verdade. E ele recebe, então, a visita desse outro personagem, que é o Bentley, o que é muito interessante porque a gente tem um humano que tem um nome de carro, né? E aí, um sobrenome de carro, no caso, né? Bentley é o sobrenome dele. E aí, o Paul Bentley chega e fala pra esse robô, pra esse androide, que ele aprendeu a ler e que ele queria ensinar isso. Só que ler é contra a lei. E aí, o Spofforth faz um combinado com ele lá, de ele fazer, então, um registro, né, desses aprendizados dele e que eles vão conversar mais pra frente. Nesse universo, então, a leitura foi se perdendo, a gente descobre ao longo da leitura que, primeiro, a leitura passou por uma simplificação até o momento em que ela se tornou um privilégio e depois desapareceu. Então, a gente tem, na verdade, uma reconstituição histórica ao contrário, né? Quando a escrita é criada, primeiro ela é ensinada só aos mais ricos, a quem tem poder. A língua é objeto de opressão, ela é objeto de demonstração de poder. Depois você democratiza o ensino da linguagem, mas seguem algumas reproduções desse poder, como, por exemplo, as linguagens específicas de campos como o direito, que visam excluir desse campo de conhecimento pessoas que estão nas classes mais baixas e que não têm acesso às universidades, como tem as classes mais altas, e também por meio do preconceito linguístico, no qual a gente diz que quem não fala gramaticalmente, formalmente,
está errado, quando na verdade o que existem são diversas línguas, são diversos modos de falar e todos eles são válidos desde que a comunicação seja feita. Então, se eu digo e você entende, estamos conversando. O problema é quando eu falo e você não compreende. E aí é preciso que a gente normatize minimamente para conseguir adequar. A gramática é um jeito de normatizar para que o ensino seja mais fácil, né? Para que seja possível transferir esse conhecimento de forma massiva. Mas nunca isso significa que ela é uma forma melhor de transmitir esse conhecimento, né? Enfim, divaguei um pouquinho aqui porque é um campo que eu gosto muito de pensar. E aí a gente também percebe que um jeito muito fácil que o Estado achou, muito fácil não, né? Mas um jeito muito efetivo, talvez muito efetivo, que o Estado achou de suprimir demandas da população foi não dando acesso a elas ao conhecimento desses conceitos. Porque é fácil, se eu não sei o que é uma família, como eu constituo uma? Se eu não sei a palavra amor, como eu reivindico, né? É claro que coisas que são materializáveis é uma questão de bebê, né? O bebê aponta e diz, quero papá, quero comida. Aponta, fala, quero biscoito. Por mais que ele não saiba o nome, ele fala, quero. Ele sabe o conceito subjetivo e ele pode apontar para o que é físico. Quando a gente não entende os conceitos subjetivos, a gente não pode pedir. Então, se um bebê não aprende a falar quero, ele aponta para uma comida e o que ele quer dizer? Ele quer? Ele não quer? Esquenta? Esfria? Traz para mim? Coloca longe? Pode ser qualquer coisa, né? Então, a sociedade perde esse direito de reivindicação, perde essa capacidade de reivindicação por não entender os conceitos. E o Bentley começa, então, a adquirir o conhecimento desses conceitos até o momento em que ele conhece a Mary Lou. A Mary Lou é uma figura interessante porque é uma figura que ela é sempre utilizada nas ficções científicas. Eu comentei isso em um dos vlogs que eu fiz aqui durante a Maratona Literária de Inverno, que é muito interessante como os homens que escreveram ficções científicas ao longo dos anos, ainda que alguns bastante machistas, bastante misóginos, conseguiram reconhecer nas mulheres essa potencialidade de transgressão dos sistemas opressores, ou seja, de certa forma, eles ressignificaram o mito de Eva, né? Porque quando a gente vê biblicamente falando, o que Eva fez foi um grande absurdo, né? Porque ela incorreu em pecado. Moralmente falando, ela tá corrompida. E quando a gente passa para essas ficções científicas, na verdade a gente tem uma sociedade opressora e a mulher como ferramenta e como despertar da noção de que nós podemos ser livres, que nós devemos lutar por essa liberdade, transgredindo essa sociedade que nos segura, né? E é uma ressignificação de Eva que aqui é feita de uma forma até literal. Quando o Bentley conhece a Mary Lou, ela chega, tem uma cena muito bonita em que ela envolve cobras e ela retira um fruto e dá para ele um fruto artificial. Então é uma reconstrução moderna do mito de Adão e Eva que eu achei muito bem legal, bem pontuado. Toda a questão da simbologia ao redor da Mary Lou é muito interessante. E aí a gente vai ter, então, a jornada desse herói, que é o Bentley, pelo conhecimento da escrita, passar o seu conhecimento adiante, se dá mal e depois uma tentativa de se recuperar. Existe também, o que me lembrou muito, o Fahrenheit 451, o encontro de uma comunidade que foge desses padrões e um diálogo com essa sociedade. Contraposição argumentativa ao Fahrenheit 451, isso se deu numa conversa minha com o Rafa, um amigo meu que também tem canal aqui. Tem que ter livro no nome, vou deixar aqui no box de descrição, eu sempre fico na dúvida com relação ao título do canal, mas eu vou deixar aqui no box pra vocês. O Rafa é um grande fã de Fahrenheit e ele argumentou que, de certa forma, esse livro ele vai trabalhar a ideia da literatura como única ferramenta para a compreensão do mundo, e aí, nesse sentido, eu acho que o autor acaba passando dos limites um pouco nas reais capacidades da literatura, apesar de entender que isso é muito caro para mim como leitora. Queria eu que os livros causassem o estrago que o Teves coloca aqui, né? Mas não acho que é tão longe. Eu acho que sequer a educação faz por si só o que ele coloca aqui nas costas da leitura, sabe? E a leitura é só uma das partes da educação, digamos assim. E aí ele colocou essa questão porque no Fahrenheit 451 a gente vai ter, então, uma argumentação de que a leitura é uma ferramenta para algo, mas que a gente pode obter de outras formas, assim como existia a literatura oral antigamente, né? A gente passava as histórias de boca em boca e o efeito dessa história, dessa contação,
ela não é menor do que o de uma literatura escrita, né? O Walter Tevis, ele argumenta, de certa forma, até contra o que a historiografia atual considera correto, de que a escrita não é a única forma de guardar um conhecimento. E é interessante porque nessa leitura com a Tati, ela apontou uma coisa muito legal comigo, que eu acho que contrapõe o próprio argumento inicial do Tevis, porque durante todo o livro, o autor, ele fala do permoplástico. Só que não é uma coisa que você precisa saber o que é, ele não precisa explicar porque não é algo relevante. É só um novo tipo de material que existe nesse mundo. Mas tem um momento em que ele tá andando ali num lugar meio vazio, meio desértico, e ele encontra essa casa que ela é feita de permoplástico. E aí o que ele diz é que você não tem vestígio do que aconteceu ali, você não tem vestígio de quem morou, você não tem nenhuma informação. Então ali, naquele momento, ele tá argumentando contra si próprio, porque ele tá dizendo: a casa guarda história com H maiúsculo e guarda história com H minúsculo, e talvez guarde até histórias com E. Né, se a gente vai fazer esse jogo aqui de linguagem nessa análise. Então, é interessante porque aqui ele me encontra de uma forma mais forte do que na argumentação de que a literatura é a única ferramenta, né? E assim, foi um livro que pra mim foi carregado de altos e baixos. Eu acho que os capítulos do Bentley se arrastam um pouco. Existem momentos em que eu fiquei muito empolgada com algumas descobertas. Eu não vou falar quais pra não dar spoiler, mas eu vou deixar aqui pra quem leu o último capítulo da Mary Lou. A descoberta que ela faz ali pra mim é uma descoberta muito interessante, que explica muita coisa que veio antes e que foi muito bem colocado durante o livro, sem chamar a atenção de que aquilo seria importante no futuro, e aí se torna importante. Eu acho que traz um novo significado pro nome Maria, quando a gente faz a relação com Maria da Bíblia, né? Não Maria Madalena, mas Maria, mãe de Jesus. É interessante como a gente faz esse jogo de nomes, com essa questão da volta ao paraíso, da possibilidade de frutos futuros, de um novo mundo colocado. Eu acho que, nesse sentido, a simbologia da Maria ganha um reforço no final do livro, né? Que só é dado no começo e depois ele volta. Para mim, os capítulos do Spofforth são muito fodas, são muito bem construídos. Mas os do Bentley, que é o nosso personagem principal, passa por altos e baixos. Eu acho que tem argumentações que nem o próprio autor consegue manter durante todo o livro. E existe uma coisa que pra mim é um pouquinho pior. E aí tem a ver com a minha relação com a religião, mas também tem a ver com a minha relação com o ser humano. O autor coloca aqui a religião como algo que é inerente ao ser humano e não como uma construção social. Então, quando o Bentley tem acesso a uma Bíblia, ele imediatamente absorve todos os argumentos cristãos, quando na verdade ele foi criado numa sociedade que refuta tudo isso. Então, não faz sentido que ele se coloque automaticamente aproximado de Jesus Cristo, dessa figura, sendo que ele nunca aprendeu a valorizar isso. Poderia ser um despertar, mas eu acho que essa exacerbação da capacidade da literatura de causar empatia me incomodou durante o livro. Porque se fosse assim, eu acho que a gente teria um mundo melhor com muito mais facilidade, sabe? E é claro, estamos tratando de uma distopia, mas eu acho que a graça de uma distopia e da ficção científica é jogar com as capacidades e com o modo como o ser humano reage a outras coisas em novos universos. Quando a gente muda o modo como o ser humano reage, eu acho que ele perde um pouco de força, entende? Na crítica que ele faz e na análise que pode ser feita do ser humano a partir de diversas experiências. Mas eu acho que esse livro acaba tendo mais pontos altos na construção desse universo, na construção das ideias dos personagens, e acaba perdendo um pouco o fôlego no desenvolvimento. Gosto muito da ideia que ele traz aqui e que eu quase acabei a resenha sem falar, mas que é o cruzamento entre homem e robô, no sentido de que o Spofforth, ele apresenta muito mais humanidade pra gente do que o próprio ser humano. O ser humano é automatizado e reprogramado para viver nessa sociedade por sua passividade, enquanto um robô busca atividade, busca
compreensão dos sentimentos, e isso vem de uma coisa que é importante e que aí, mais uma vez mostra uma contradição, vem da sua vivência, porque esse robô tem muitos anos, né, aqui chega a mencionar quanto tempo ele tá vivo, então ele passou por uma fase em que os seres humanos ainda tinham relações mais próximas, e ele, para além das memórias que ele carrega ainda anteriores a isso, ele teve vivências de amor e de relação com outros seres, e aí isso o criou de uma forma que é bem diferente de como os humanos foram criados dentro dessa reprogramação. O imitador de homens, esse robô, esse Spellforth, é um imitador de homens, é um mockingbird, né, como o título original traz, né, que seria um pássaro repetidor, e que é colocado aqui diversas vezes em um poema que, se eu não me engano, é do T.S. Eliot. Bom, eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se gostaram, se inscrevam no canal Canabalha com o meu nome, que vai aparecer, com o meu nome não, com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela. Avaliem também o vídeo, que isso ajuda bastante o canal. Um beijo e até a próxima.